Boa noite. Agora já é boa noite, porque tá muito escuro isso aqui. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos. Nós ainda temos 2 minutos. Temos 2 minutos para iniciar. E eu vou aproveitar esses 2 minutos para a gente orar. Hoje nós vamos falar a parte 2 da Páscoa. No capítulo 11 de Marcos, do versículo 15 até o 26. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos então fazer uma oração rogando a Deus por tudo aquilo. Nós ainda temos 1 minuto, vamos orar. Bondoso e querido Pai, amado Pai, doce Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós queremos te servir, nós nos submetemos a ti e pedir para que em todos os lares a tua palavra entre e permaneça nos corações dos pais, nos corações dos filhos, dos netos, dos avós. Oh, bondoso Pai, cuida de todos e proteja cada família da nossa igreja, cada família da Igreja de Jesus. Proteja com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. Livra a nossa casa de todo mal, afasta da nossa tenda qualquer peste. Oh, bondoso Pai, nós te agradecemos porque nós estamos debaixo dos teus cuidados. Abençoa agora a nossa meditação e que nessa semana de Páscoa possamos verdadeiramente te servir, aprender e entender o Cristo ressurreto que veio para nos dar vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, irmã, Lucas capítulo 11, de versículo 15 em diante, conta-nos a história de que as multidões afluíam para Jerusalém. E essas multidões iam de várias cidades, de vários países. E eles se chamavam os peregrinos. E esses peregrinos, eles estão chegando na cidade, eles estão próximos de Jerusalém. E eles vêm cantando alegres por chegarem a Jerusalém, depois de uma cansativa viagem. Presta atenção no que nós estamos falando, para você entender a cidade que Jesus está entrando. Ontem nós vimos o pano de fundo dessa cidade. Hoje nós vamos ver os significados que Jesus Cristo está utilizando para entrar nessa cidade. Então os peregrinos estavam felizes, eles estavam cansados de uma viagem longa, sim, mas eles estavam cantando que, imagina você quando você está aguardando aquela viagem, está aguardando aquele passeio, a gente fica ansioso e quando a gente desce o morro para chegar na praia ou está descendo, o avião vai pousar e a gente fica eufórico, alegre, feliz, agradecido. E eles então estavam realizando o sonho deles de irem até Jerusalém, a cidade onde morava Deus, onde foi feita uma casa para Deus, onde era o templo de Deus construído para o povo, para os peregrinos virem até a presença de Deus, fazer o sacrifício, receber o perdão, ter comunhão com o Pai, o Deus da aliança. E esse povo agora está chegando, está feliz, e o grupo de Jesus não é diferente. O grupo de Jesus também está se aproximando das portas da cidade.
E a hora que o pessoal chega às portas da cidade, o pessoal que estava com Jesus, imaginem todos aqueles peregrinos e Jesus também com seus discípulos, com seus alunos, na porta da cidade. Jesus fala assim para eles: eu quero entrar em Jerusalém, mas eu quero entrar montado num jumentinho, filho de jumenta. Entrem na cidade, vai ter um jumentinho em tal lugar, vocês vão, desatai-o, trazei-o aqui para que eu possa montar nesse jumento e entrar em Jerusalém montado no jumento. Amados, é assim que Jesus queria, humilde como os demais peregrinos, uma entrada simples. Um jumento é como se você estivesse andando de bicicleta hoje nesse mundo tão vaidoso. O jumento nada de empáfia, não significava nada de luxúria. O jumento era humilde como os demais peregrinos, e Jesus Cristo estava em jumento agora. Aquele povo sincero, aquele povo buscando a paz que Jesus pregava, aquele povo com o coração sofrido, buscando da chegada do reino de Deus. Jesus é o rei. Jesus é o homem esperado. Jesus é aquele que veio, conforme João 27. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo estava esperando esse rei chegar. E agora o povo está inflamado. O povo está em clima de festa. É Páscoa. Alguns cortam ramos ou folhagens verdes da beira do caminho, e outros estendem suas túnicas à sua passagem. O que quer dizer isso? Você se lembra que eu falei para você? Vamos ver os significados? Quando nós olhamos segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo 13, esse costume que nós estamos vendo é o costume quando o povo reconhecia que chegou o rei. Eu vou ler para você. Diz assim: então, eu estou lendo 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Então, eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú é rei. É assim que o povo de Israel era acostumado a clamarem o rei. Eles tiravam as próprias vestes, suas capas, suas túnicas, e faziam um tapete no chão para que o rei passasse. Enquanto isto, alguns estavam colocando aquela região toda verde, florida, arrancavam palmas pelo caminho e jogavam no chão, juntamente com as túnicas, para aquele jumento com Jesus passarem. E a multidão cantava, cantava e cantava. Por que o jumento? Porque a multidão tirou suas próprias túnicas para que Jesus passasse. Preste atenção. Por que Jesus resolveu entrar no jumento? Desculpa. Tem duas coisas, mas tem uma delas básica que eu quero ler para você. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-se muito, ó filha de Sião, é Jerusalém. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Você está vendo a profecia? Naquela época, Zacarias já estava anunciando que Jesus Cristo entraria numa jumenta em Jerusalém. Jesus, o verdadeiro rei, simples, doce, sincero, o rei verdadeiro que era obstinado para entregar a justiça às pessoas, o rei verdadeiro
que estava obstinado a trazer paz e amor e salvação para aqueles peregrinos. Jesus, então, entrando naquela cidade, em cima do seu jumentinho, veja o paradoxo, é diametralmente paradoxal o que nós vemos. Jesus entrando num jumentinho, e o povo estava acostumado a ver os seus generais romanos montados em seus cavalos de guerras, todos paramentados, aqueles cavalos gigantes, puro sangue. E quando os generais entravam, era o tapete vermelho estendido, era o brilho do ouro, eram as correntes dos cavalos, eram a empáfia e outros ornamentos que os imperadores de Roma, que o exército romano, que o imperador especificamente aqui entrava na cidade. E eles entravam mostrando os despojos, mostrando a vitória que o Império Romano tinha sobre os outros países, sobre as outras cidades. Então eles entravam com os escravos acorrentados, eles entravam mostrando os despojos que eles tinham conseguido. E esse povo então era acostumado a ver o general romano montado em seus cavalos de guerra, tapete vermelho exibindo os despojos de guerra. A humildade encontrada em Jesus, o humilde Jesus, a humilde entrada de Jesus se transforma em sátira, em zombaria, porque eles eram acostumados a ver aqueles imperadores, agora vem Jesus no jumentinho. Pensa nisso, o que está acontecendo? Eles, enquanto exibiam os despojos, Jesus era a humildade sendo transformada em zombaria. As entradas triunfais do imperador eram organizadas pelo Império Romano para tomar posse das cidades conquistadas. Aquilo era um desfile de final de guerra, mostrando o poderio deles às custas de muito sangue. O prefeito de Roma, diz Flávio Joséfo, tinha entrado em Jerusalém montado em seu poderoso cavalo, adornado com todos os símbolos do seu poder imperial. Era o prefeito de Roma, havia entrado. Esse ato de Jesus, simples, no jumentinho, era um paradoxo do reino terreno dos romanos. Veja bem, as vestes talares dos imperadores, em contraste com as roupas rotas de Jesus e de seus adoradores. Os soldados romanos, com as suas botas, os seus coturnos militares, em contraste com as sandálias simples, as alpargatas de Jesus. O tapete vermelho, em contraste com as folhas verdes e as roupas dos peregrinos. Os batedores armados de escudos, cacetetes, lanças, em relação ao povo pobre, faminto, humilde, em busca de paz. Olha que paradoxo, esse ato público de Jesus, não violento, anti-reino terrestre, bastou para decretar a sua execução. Jesus foi longe demais dessa vez, segundo o imperador. A sua execução está pronta. Jesus, o Rei Celeste, seria morto pelos defensores do reino terreno. Alto lá, preste atenção. Jesus, o Rei Celeste, seria morto pelos defensores do reino terreno. Até nossos dias, buscam um Deus imediato, você sabia? Até nesses dias que nós vivemos, buscam um Deus que premia os seus seguidores com riquezas passageiras. Hoje, os homens não estão aceitando Jesus entrar no jumento. Eles querem imperadores, eles querem tapete vermelho,
Eles não estão querendo as roupas rotas, eles não estão querendo os ramos, eles estão querendo o poderio bélico, eles estão querendo a empáfia, eles estão querendo a volúpia, eles estão querendo a luxúria, eles estão querendo o reino terreno, eles estão querendo tudo que a terra e os reis terrenos oferecem. A Páscoa era exatamente o paradoxo dos cavalos com o jumento, do tapete vermelho com as roupas e com a folhagem. Amado e querido irmão, Jesus Cristo então está entrando em Jerusalém, sabendo que é a última vez que Jesus entra, dali ele não sai vivo. E Jesus Cristo adentrou. E agora nós vamos ver que Jesus entra, simples, humilde, puro, trazendo a paz para aqueles que estavam buscando a paz. Aqueles peregrinos que vinham para Jerusalém para buscar o Deus da aliança. Aquele Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aqueles peregrinos sinceros iam buscar a presença desse Deus, sacrificar, pedir perdão, adorar a Deus. Aí amanhã nós vamos ver como era difícil eles fazerem isto, porque o templo foi transformado num covil de salteadores. E isto nós vamos ver amanhã, não perca. Amanhã Jesus Cristo entrará no templo e vamos ver o que aconteceu no templo, como eram os costumes da época, para que você termine essa série da Páscoa, sabendo tudo detalhadamente, conhecendo o pano de fundo. Que Deus te abençoe. Um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 18h30, na parte 3 da Páscoa.